Olá, eu começo hoje lendo um texto interessante que se encontra em Êxodo, no capítulo 31, a partir do verso 12, olha só o que fala. O Senhor Deus mandou que Moisés dissesse ao povo de Israel o seguinte: guardem o sábado, o meu dia de descanso, pois é um sinal de união entre mim e vocês, para sempre, a fim de mostrar que eu, o Senhor, o separei para sempre, o meu próprio povo. Agora é interessante que um pouquinho mais atrás, se a gente abrir aqui no livro de Gênesis, no capítulo 17, diz o seguinte, no capítulo 17 vem falando sobre a circuncisão. E no mesmo texto diz que esse sinal, a circuncisão, Deus também pediu para que Moisés fizesse ao povo, porque esse era um sinal para sempre. Ora, se prega que tem que guardar o sábado como lei de Deus, um concerto que foi dito lá no passado ao povo de Israel por Moisés, também foi falado sobre a circuncisão, no capítulo 17 de Gênesis, versículo 13. E por que a circuncisão não é falada hoje? Não é pregada hoje? Não é obrigada hoje? O sábado é, mas a circuncisão não é? O que esses textos vêm nos dizendo? Devemos ou não ser circuncidados? Devemos ou não guardar o sábado como mandamento de Deus? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já começamos o programa Na Mira da Verdade. Como eu sempre digo, a partir de agora nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Nós já estamos no ar e a partir de agora as suas perguntas vão estar na Mira da Verdade. Eu quero começar o programa cumprimentando meu amigo, professor Leandro Quadros. Como é que vai, professor? Tudo bem? Graças a Deus, amigo. Muito contente por começarmos mais um Na Mira. E eu queria mandar, Tito, rapidamente uns abraços para algumas pessoas queridas e amigas do programa. Primeiro, eu queria mandar um abraço para o Fábio. O Fábio é um vigilante que eu encontrei num mercado em Jacareí hoje. Fábio, foi uma honra te conhecer. Obrigado pelo seu carinho para com o programa. Um abraço também para o Vanderlei, que é um amigo visitante da Igreja Adventista do Bairro Jardim América. Que Deus abençoe a você, Vanderlei, e a sua família. Um abraço também para o Thiago Santos, de Goiânia, Goiás. Um abraço para a Ivone do Paraná e a Kelly, Bahia, não é? O noivo da Kelly esteve aqui na Novo Tempo e pediu para mandarmos um abraço para elas. Obrigado pelo carinho de vocês também. E o último abraço para um jovem chamado Alexandre Rodrigues. O Alexandre me escreveu essa semana falando que é um ateu, mas que ele aprecia o Na Mira da Verdade e eu percebi nas linhas do Alexandre Rodrigues sinceridade, um rapaz inteligente. Eu quero agradecer, Alexandre, por você a nos abordar de forma tão educada e por você também ser um telespectador do Na Mira. Que Deus abençoe muito a você e a sua vida, independente de você crer ou não nisso, mas eu não tenho dúvidas de que Deus, de alguma forma, vai se revelar para você. E esperamos que hoje o programa seja uma bênção para todos nós. Muito bem, professor. Eu também quero mandar um abraço todo carinhoso a você que nos acompanha através da Sky, canal 14. Obrigado pelo carinho da sua audiência, você que está zapeando aí, seu controle remoto chegou aqui. Esta é a TV Novo Tempo, o canal da esperança. E esse é o programa Na Mira da Verdade. Um programa em que você tira suas dúvidas bíblicas, teológicas, religiosas, através da Palavra de Deus. Nós apresentamos o programa aqui e queremos deixar bem claro para você que não é a opinião da TV Novo Tempo, não é a opinião do programa Na Mira da Verdade, do professor Leandro Quadros, e sim da Palavra de Deus. O que nós apresentamos é que as suas dúvidas são respondidas à luz deste livro sagrado que eu costumo dizer que é o nosso manual de sobrevivência. Se a gente conseguir esquadrinhar este livro, tenho certeza que poderemos ser pessoas muito melhores. Então, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser, participe do nosso programa mandando as suas dúvidas e os seus questionamentos. Daqui a pouco eu vou falar para você como é que você vai fazer para mandar as suas perguntas para a gente, tá bom? Antes, eu quero já começar colocando meu amigo na mira da verdade com relação a um assunto interessante,
Porque, veja só, eu abri aqui o programa falando do sábado, mas também falei da circuncisão. Certo. E esses textos da palavra de Deus são claros, meu amigo professor Leandro Quadros, porque aqui em Apocalipse 17, 13, diz o seguinte: tanto uns como os outros deverão ser circuncidados, sem falta. Esse será um sinal que vai ficar no seu corpo para mostrar que a minha aliança com vocês é para sempre. Quem não for circuncidado não poderá morar no meio de vocês, pois não respeitou a minha aliança. E logo mais, lá em Êxodo, Jesus fala esse mesmo assunto, ou melhor, a palavra de Deus fala desse mesmo assunto, Deus falando para Moisés, com relação ao sábado, meu amigo. E essa pergunta foi a que nós deixamos em aberto no programa passado. Agora eu quero ver como é que você vai sair para responder esse questionamento. Por que que o sábado tem que ser guardado e a circuncisão hoje não tem valor nenhum? Hã? E aí? É boa essa pergunta, Tito, muito boa na verdade, porque é um questionamento muito frequente nos livros, né, apologéticos que gostam de falar mal aí do adventismo. Mas vocês verão, amigos que nos acompanham, tanto pela TV quanto pelo rádio, que este questionamento que nos foi enviado, na verdade, não é difícil de respondê-lo, né? Primeiramente, temos que fazer duas perguntas. Nós somos salvos pela lei? E segundo, o fato de não sermos salvos pela lei ou sermos salvos por ela indica que a lei não tem valor algum? A primeira pergunta vamos responder com Efésios 2, 8 e 9, que diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Primeiro ponto, não importa o que eu e você façamos, nós não podemos comprar a salvação. Eu gostei de uma ilustração que eu li em um livro que compara a lei de Deus a uma radiografia, né, magnética da alma. Quando você tem, por exemplo, um problema de saúde e um médico pede uma radiografia de sua, é claro que a radiografia não cura você, mas ela mostra que você precisa de um tratamento. Agora, não é porque você, por um exemplo, você é curado de um tumor, que você não precisa mais fazer essa radiografia, essa ressonância magnética, digamos assim, da alma, essa ressonância magnética do seu corpo para verificar se você continua bem ou não. Com a lei de Deus é a mesma coisa, nós somos salvos unicamente pela graça, mas a lei serve como uma ressonância magnética da alma. Ali em Romanos 3,20 diz que a lei nos ajuda a conhecermos que somos pecadores. Quando você olha para a lei de Deus, você percebe que você é impossibilitado de fazer alguma coisa para ser salvo. E assim como uma ressonância magnética em si não cura uma pessoa doente, a lei também não cura você. Você vai ao médico. E o médico que cura o seu problema chamado pecado é Cristo. Tendo isso como pressuposto, ao eu explicar a você agora a doutrina do sábado, você não vai pensar que eu sou um legalista. Porque nós não cremos na salvação pelas obras. Agora, por que a circuncisão não deve ser praticada, mas o sábado deve ser observado? Primeiramente, você tem que ter em mente uma coisa. Aqui em Mateus capítulo 5, 17, quando Cristo fala da lei de Moisés, né, a lei de Moisés se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. Quando Cristo fala de certos princípios extraídos dessa lei de Moisés, ele menciona em Mateus 5,17 o seguinte: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. A palavra cumprir, que aparece no verso 17, é o termo grego plerô. Esse termo significa completar, encher. Cristo, no Sermão do Monte, do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, ele está completando no sentido de dar à lei o seu verdadeiro significado. Ele não está abolindo-a e nem obedecendo apenas no lugar do pecador. Ele está dizendo que ele cumpriu no sentido de dar o seu verdadeiro significado que havia sido perdido por causa dos ensinamentos fanáticos dos líderes religiosos daquela época.
Então é claro na Bíblia que a lei de Moisés não foi abolida por Cristo. Agora, há aspectos nessa lei, nesses 5 primeiros livros, há aspectos de ordem moral, há aspectos de ordem civil, há aspectos de ordem cerimonial. E você precisa analisar no texto bíblico quais aspectos dessa lei de Moisés ainda são válidos e quais ainda não são válidos. Por que, por exemplo, que a circuncisão não é praticada mais hoje pelos cristãos, mas os adventistas e judeus e algumas outras denominações guardam o sábado, mesmo que ambos sejam declarados na Bíblia como sinais perpétuos? Por 2 motivos. Primeiro, o mandamento do sábado, ele não faz parte do aspecto cerimonial da lei de Moisés, porque quando você lê Gênesis 2, 1 a 3 e Êxodo 28 a 11, você percebe que o princípio moral de adorar a Deus no 7º dia foi dado antes de existir o povo de Israel. Antes de existir o pecado, Deus abençoou e santificou o 7º dia, de acordo com Gênesis 2, verso 3. Já a circuncisão, ela foi dada posteriormente, faz parte do aspecto cerimonial da lei de Moisés, e Deus tinha um propósito muito específico com a circuncisão. Ele queria, de forma didática, mostrar ao povo que ele queria tirar aquilo que é desnecessário da vida deles. O que o Leandro quer dizer com isso? A circuncisão, você sabe que era um corte que se fazia no prepúcio do órgão genital masculino, para que a glande ficasse de fora naquele ambiente do deserto, em que eles não tinham muitas possibilidades de higienização. E isso serviu como um sinal tribal de identificação entre o povo de Israel e Deus. Quando você lê, por exemplo, Romanos 2:29, você percebe que a circuncisão foi um meio didático de Deus ensinar ao povo de Israel a respeito de um assunto muito interessante. Vou ler para você aqui Romanos capítulo 2, verso 29, que diz o seguinte: judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Como que Deus iria ensinar a conversão e que Ele queria tirar o que é desnecessário do coração humano, que é o pecado? Através da circuncisão. Através da circuncisão, Deus ensinava a pessoa que Ele queria circuncidar o coração dela, transformá-la. Isso você pode ler em Jeremias 4:4. Esse é um ponto. E o último ponto, para finalizarmos essa explicação, é que a palavra perpétuo ou eterno nem sempre significa um tempo sem fim na Bíblia. Quando você lê, por exemplo, Êxodo 31:13, e que fala que o sábado é um sinal perpétuo, ele é um sinal perpétuo mesmo de adoração entre Deus e o seu povo. Por quê? Porque ele é um preceito que faz parte do aspecto moral da lei de Moisés. Já a palavra perpétuo, quando ligada à circuncisão, ela é ligada a um aspecto cerimonial. Então, o perpétuo, nesse caso, não significa um tempo sem fim. Se você ler, por exemplo, 1 Crônicas 28:4, você percebe que Davi seria rei eternamente em Israel. Só que quando você vai para o capítulo 29, verso 27, ele foi rei o quê? 40 anos. Então, o termo perpétuo, ele pode significar um tempo sem fim ou com fim, dependendo do termo que está ligado a esta palavra no original hebraico ou grego. Então isso você deve considerar também. Então é óbvio, o mandamento do sábado, por ter sido dado antes de existir o povo de Israel, por ter sido dado por Deus no jardim do Éden, né, ele faz parte do aspecto moral da lei de Moisés, que na verdade é a lei de Deus. Não é? E a circuncisão era uma forma didática de Deus ensinar a circuncisão do coração, a conversão. Agora, alguns dizem assim, em Êxodo 31:13 fala que o sábado foi dado para Israel, mas é óbvio que foi dado para Israel. Não podia ser dado para os amalequitas, para os jebuseus, para os habitantes de Sodoma e Gomorra, que amaldiçoavam a terra com a presença deles.
Tanto o sábado como qualquer outro mandamento moral foi dado para o povo de Israel. Agora a pergunta é, foi dado apenas para eles? Quando vamos à Bíblia e aí estudamos com seriedade, percebemos que não. Os preceitos morais foram dados a Israel, mas não apenas para Israel. Ok, professor. Muito bem. E para você participar do nosso programa, basta você mandar um torpedo SMS para 12 9156 6972 e eu recebo aqui na hora. Ou então, você pode também acessar o nosso blog. O nosso blog é novotempo.com/Na Mira da Verdade. E a sua pergunta chegou online aqui para mim. E ainda você tem como participar do nosso programa através das redes sociais. Twitter, o nosso Twitter é @NaMiraDaVerdade. E o Facebook, namiradaverdade.nt. Entre lá, participe, dê o seu comentário, mande a sua pergunta, participe do programa. Afinal de contas, é você quem faz o programa. São as suas perguntas, são as suas dúvidas que são colocadas na mira da verdade e fazem o programa acontecer. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, tá bom? Participe, mande agora suas perguntas e eu já tenho pergunta que não para de chegar aqui. Deixa eu ver de onde eu vou colocar. Já tenho preparada na mira aqui, professor, tanto do blog como do SMS, como do Twitter. Mas vou colocar aqui do SMS agora. Quem mandou essa pergunta, essa aqui do SMS em especial, foi a semana passada. Deixa eu ver se tem o nome dele aqui. Meu nome é Elton, sou de Hortolândia. Ele fez uma excelente pergunta e agora você está na mira, meu amigo. Veja só. Tenho uma forte dúvida, diz ele. Peço que atenda, por favor, essa minha pergunta. De acordo com Mateus, quando Jesus foi tentado, ele foi levado em espírito. E João, em Apocalipse, também se achava em espírito. Como pode isso, se vocês mesmos já disseram que não temos um espírito que sai do corpo? Olha aí, professor. Duas situações bíblicas interessantes. Quando Jesus foi tentado, o inimigo de Deus levou um espírito de Jesus para ver algumas coisas. João, quando recebeu o Apocalipse, também foi em visão, em espírito, diz a palavra de Deus. Que é isso aí? Se você mesmo falou aqui que não tem espírito que sai do corpo. O que é isso então, meu amigo? Pois olha, a pergunta muito interessante do Elton. Realmente, Elton, quando lemos Gênesis capítulo 2, verso 7, percebemos que não existe uma entidade imaterial que sobrevive fora do corpo, porque a visão bíblica da natureza humana é, diríamos, holística, integral, ou seja, o ser humano existe como a combinação do corpo, da mente e da sua espiritualidade. Gênesis 2,7 diz assim que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Ali a palavra hebraica nechamar se refere ao fôlego de vida, ao sopro, ao princípio vital que saiu de Deus. Este princípio vital na Bíblia é chamado de espírito. Entretanto, o termo espírito possui muitas traduções na Bíblia. E aí dependerá do contexto onde se encontra o termo para você poder descobrir o significado. Por exemplo, em Mateus capítulo 4, verso 1, diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Se você olhar, por exemplo, a Nova Versão Internacional, não é? Aqui a palavra Espírito, como em outras também, é traduzida em letra maiúscula, para indicar que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, levou Cristo ao deserto, para ele passar por aquela prova. Então aqui a referência ao Espírito Santo. Já a referência a João que você mencionou, que diz que João estava em espírito no dia em que recebeu o livro do Apocalipse, é Apocalipse 1:10. E o verso diz assim: No dia do Senhor achei-me em espírito e ouvi por trás de uma forte voz como de trombeta. Então algumas traduções até traduzem por Espírito Santo, como se o Espírito Santo estivesse usando João para que ele falasse o Evangelho. Mas a tradução achei-me em espírito significa simplesmente que ele estava tendo uma visão profética, não é? E que ele estava contemplando cenas do futuro. Quando o profeta em uma visão profética contempla as cenas do futuro ou do passado, ele tem a sensação realmente de que ele não está ali naquele momento. Então, essa expressão em espírito se refere também, neste contexto, à visão profética que João teve, em que ele foi levado tanto para o futuro quanto ao passado. Por exemplo, você lê Juízes 15:19, lá quando diz que uma pessoa tomou água e recobrou o alento, no original é a palavra espírito.
Então, recobrar o espírito é recobrar o alento depois de tomar água. Então, veja, o significado do termo é muito amplo, mesmo que tenha um significado principal, que é fôlego de vida. Mas você precisa realmente analisar o contexto onde o termo é empregado e aí você vai perceber que existem muitas traduções para o termo e que isso, em nenhuma hipótese, contradiz o ensino bíblico, não é? De que a natureza humana é integral, que só pode existir vida quando está unido o corpo com o fôlego de vida e a mente em funcionamento. Muito bem, professor. Bom, a próxima pergunta chega para a gente aqui através do nosso blog. O nosso blog é Na Mira da Verdade. Não. Nosso blog é novotempo.com/Na Mira da Verdade. Acesse lá o nosso blog, mande a sua pergunta para a gente. Você vai ver que do lado direito tem um espaço onde está dizendo que o programa está ao vivo. Você manda a sua pergunta lá para que ela chegue aqui na hora. Quem mandou essa pergunta foi o Ramon. Ele é de Jacareípe, no Espírito Santo. E ele faz a seguinte questão, a seguinte pergunta. Minha dúvida é a seguinte: Jesus, quando voltar à terra, ele vem para julgar ou dar recompensa para os justos? Pois às vezes dá a entender que vai haver um certo julgamento na volta de Cristo. Como é isso? Olha aí, professor. Na volta de Jesus, ele vem para trazer a recompensa para os justos ou ele vem aqui fazer um julgamento? Como é que é isso? Interessante essa pergunta. Na verdade, as duas coisas se completam e não se contradizem. Como? Vou ler para você, querido amigo telespectador e também ouvinte, que nos acompanha pela Rádio Novo Tempo, Mateus capítulo 16, versículo 27, que diz o seguinte: Pois o Filho do Homem, Jesus, não é? Virá na glória de seu Pai com seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com o que tem feito. Então perceba, a volta de Cristo, ele virá para recompensar aqueles que o aceitaram como Salvador pessoal, de acordo com João 3,36, mas ao mesmo tempo, quando ele recompensa os que o aceitaram como Salvador, ali já está demonstrando o julgamento que previamente foi feito no céu para poder condenar tais pessoas que não aceitaram a salvação e nem o plano de Deus. Então ele vem para as duas coisas. Quando ele voltar, ele recompensa os justos e ao mesmo tempo vai punir, obviamente, aqueles que não aceitaram o plano de salvação. Esse mesmo pensamento aqui você encontra em Apocalipse 22, 12, e você pode ler também Mateus capítulo 25. Ali Cristo menciona que na volta dele, ele vai separar os justos dos injustos como um pastor separa as ovelhas dos cabritos. Então lê também Mateus 25 e vai lhe ajudar nessa resposta. Ok, mas seguindo esse mesmo tema, professor, aqui pelo SMS chegou uma pergunta interessante. Já que você disse que vai haver um julgamento, nós vamos estar 1000 anos no céu, a pergunta é a seguinte: é verdade que haverá confronto entre o povo de Deus e o diabo depois dos 1000 anos? Deus destruirá todos com fogo do céu? É isso mesmo, professor? Na verdade, a palavra de Deus fala alguma coisa, Apocalipse fala alguma coisa sobre isso aí? Haverá uma tentativa de confronto e não um confronto em si. Agora, isso depois dos 1000 anos? Exatamente. E onde é que fala isso, meu amigo? Nós lemos. Para nós analisarmos, amigo Tito e amigo telespectador, a doutrina do milênio, é importante lermos, entre outros textos, é claro, Apocalipse capítulo 20. Aqui menciona que depois de um período de 1000 anos em que os justos estarão no céu, entendendo o processo judicial de Deus, porque Deus nunca executa o juízo final sem que anjos e seres humanos tenham a certeza de que ele lidou corretamente com o pecado e os pecadores. Isso é muito interessante na Bíblia. Você lê, por exemplo, 1 Pedro 4,17, e ali afirma que Deus já começou um juízo pela casa dele, pelos seus filhos. Por quê? Para que os anjos tenham certeza de que quem está no céu realmente foi porque aceitou a Cristo. Os anjos não são oniscientes como Deus. Esse é o chamado juízo que acontece antes da volta de Cristo. Agora, tem um outro juízo, a segunda fase do juízo, que de acordo com 1 Coríntios 6, 2 e 3, nós vamos julgar os maus e os próprios demônios, para entendermos a maneira como Deus lidou com eles, ao eles terem pecado. Depois desse período de 1000 anos, a Bíblia descreve que haverá uma transferência da morada dos justos. Eles estarão na cidade santa no céu, a cidade descerá neste planeta, de acordo com Apocalipse 21,
mas depois período de 1000 anos. Quando a Cidade Santa descer, aí vai haver essa tentativa de confronto. Por quê? Olha o que diz Apocalipse 20, 7 em diante. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Verso 9. Ou melhor, verso 9. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e os devorou. Perceba, depois do milênio a Cidade Santa desce, Satanás é solto da prisão dele, entre aspas, porque os ímpios são ressuscitados para a punição e aí ele tem alguém para tentar agora. Aí ele convence essas pessoas a tentar tomar a Cidade Santa de Deus, que vai descendo do céu, e aí sai fogo e castiga e depois consome tais pessoas. Esse é o ensinamento bíblico, leia Apocalipse 20, 7 a 10. Muito bem, professor. Para você participar do nosso programa, basta você mandar as suas perguntas. Se você está aí na rede social, se você está assistindo a TV aí e já está com o seu tablet, está com o seu laptop aí, acompanhando o programa e também navegando pela internet, acesse o nosso blog, acesse também as nossas redes sociais. No Facebook, namiradaverdade.nt e no Twitter, @namiradaverdade. Mande as suas perguntas, participe. A gente tem uma pergunta aqui do Facebook que já vai entrar no ar, que já está separando, e também do Twitter já está aqui. Então, olha só. Joerlândio Cordeiro, a sua pergunta já vai estar na mira. Vai não, vai estar agora. Professora, a pergunta é a seguinte: em que se baseiam os católicos em afirmar que Pedro foi o primeiro Papa? Onde está na Bíblia esse embasamento? Mas olha só, essa pergunta você vai responder daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, tá bom? E não, aproveite, mande a sua pergunta, acesse o nosso blog, mande a sua pergunta por SMS, pelo Twitter, pelo Facebook. Participe e daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta ao vivo, agora são 21 horas e 33 minutos. Participe do nosso programa mandando as suas perguntas. Para você participar do programa, mande um torpedo SMS para 12 9156 6972. Está aparecendo aí na sua tela. Ou então, acesse o nosso blog novotempo.com/namiradaverdade. novotempo.com/namiradaverdade. E acesse também as nossas redes sociais, Facebook, namiradaverdade.nt e Twitter, @namiradaverdade, tá bom? A próxima pergunta agora vai ser do Twitter, mas antes eu quero dar um recadinho muito especial para você. O ano passado nós tivemos um programa especial do Na Mira da Verdade, que nós intitulamos Todos na Mira. Eram 6 pastores participando das mais diversas questões que são colocadas aqui no programa. Estava presente pastor Rodrigo Silva, pastor do programa Evidências, pastor Luiz Gonçalves do programa Arena, pastor Kleber do programa Viva, estava também o pastor Arilton do Bíblia Fácil, Leandro Quadros e o Ivan Saraiva do programa Está Escrito Adoração. E neste mês de abril, no próximo mês de abril, no dia 9, mais uma edição desse programa que foi um sucesso. Todos na Mira. Todos juntos aqui respondendo as suas dúvidas. Anote aí na sua agenda, dia 9 de abril, Todos na Mira, com todos os pastores participando ao vivo aqui respondendo as suas perguntas, tá bom? 9 de abril, Todos na Mira, mais uma edição especial do programa Na Mira da Verdade. Professor, se prepare, hein? A pergunta que nós colocamos aí antes do intervalo é bem interessante. E qual é a base bíblica em que se baseiam os católicos em afirmar que Pedro foi o primeiro Papa? Como é que surgiu essa ideia de que Pedro foi o primeiro Papa, o professor Leandro? Pois olha, é muito bom receber essa pergunta e agradecemos. Nós temos tantos irmãos e amigos católicos que acompanham com tanto carinho Na Mira da Verdade. Vocês são muito especiais para nós. Assim como todos os irmãos evangélicos, espíritas, nossos grandes amigos, que nós temos pessoas que amam o programa, ateus, agnósticos. Nós temos a nossa fé, temos nossas crenças, mas queremos que você tenha certeza que, independente de crenças ou descrenças, quando sabemos que você acompanha o nosso programa, nos sentimos muito felizes e honrados. Nós queremos estudar a Bíblia com você. Queremos que você perceba que coisas que Deus faz na nossa vida pela Bíblia, Ele pode fazer por você também. Mas vamos a essa pergunta.
Na verdade, não existe um embasamento bíblico para a crença de que Pedro foi o primeiro Papa. Isso se baseia, lógico, tem um texto que é mal interpretado, mas isso se baseia mais na tradição da igreja. Por exemplo, o texto no qual o catolicismo se baseia se encontra aqui em Mateus 16, do verso 13 até o 20. Mas eu vou ler para você a partir do verso 18. Aqui Pedro reconhece a Cristo como Messias. E quando Pedro reconhece a Cristo como Messias, Cristo ficou muito contente. E aí Cristo começa a falar algumas coisas muito interessantes sobre Pedro. E aí no verso 18 diz assim: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, por esse texto, muitos irmãos católicos pensam que Cristo fez de Pedro a pedra principal, ou seja, a base da igreja, e que Pedro aqui recebeu uma autoridade acima de todos os demais apóstolos. Mas quando vamos ao texto bíblico, percebemos que não é bem assim. Realmente, Cristo estava aqui elogiando a fé de Pedro e nomeando-o como um líder da igreja, mas não como o único ou o principal. Por quê? Vamos ver algumas coisas aqui. Quando Cristo fala assim, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, interessante, amigo, que nos acompanha, que o termo grego para Pedro e para pedra é diferente. Pedro, no grego, é a palavra Petros, que significa uma pedrinha, um pedregulho. Esse é o significado do nome de Pedro. Agora, quando Cristo fala sobre esta pedra edificarei minha igreja, ele não usa mais o termo Petros no grego, usa Petra. Petra significa uma rocha, enquanto Pedro significa pedrinha, pedra se refere a uma rocha, isso de acordo com o original grego. Para o próprio apóstolo Pedro, quem era a Petra ou a rocha, a base da igreja? Se você ler o que o próprio Pedro escreveu, você perceberá que Pedro não acreditava que ele era a pedra principal da igreja, a base, o fundamento. Olha que interessante. 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 4. Quem está falando é Pedro, não sou eu, e nem a TV Novo Tempo. Pedro está dizendo o seguinte: à medida que se aproximam dele, ele está falando de Cristo, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Se para o próprio Pedro a pedra principal, o fundamento da igreja é Cristo, é óbvio que quando Pedro ouviu Cristo falar aquela declaração em Mateus 16, Pedro entendeu muito bem. Cristo falou assim: tu és Pedro, você é um homem de fé, eu quero que você lidere também a minha igreja. Mas sobre esta pedra, aí já Cristo se referia a si mesmo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Isso tem harmonia com o que o próprio Pedro explicou na sua primeira carta, no capítulo 2. Está em harmonia com o que Paulo explicou em 1 Coríntios 3,11 e em Efésios 2,20. E para finalizar, quando Cristo deu autoridade para Pedro ligar ou desligar do céu, nós não devemos esquecer que essa autoridade não foi dada só para Pedro. Se você for olhar um pouquinho mais a sua Bíblia, em Mateus capítulo 18, verso 18 e 19, olha o que Cristo diz: tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu.
Então Cristo está falando que a autoridade de ligar ou desligar, ou seja, a autoridade de você levar a mensagem para alguém, ela aceitar, ela ser ligada ao céu, ou você levar a mensagem de salvação para alguém, ela não aceitar e ela ser definitivamente desligada, essa autoridade não foi dada só para Pedro, mas para todos os apóstolos e seguidores de Jesus Cristo. Então, se analisarmos o texto em seu contexto, perceberemos que a pedra fundamental da igreja é Cristo e que Pedro, obviamente, nunca foi papa. Até mesmo porque lemos em Mateus 8,14 que Pedro era casado, não é? Então, se falarmos, deixarmos que a Bíblia fale, nós veremos que a palavra de Deus não se contradiz em hipótese alguma quando afirma que apenas Cristo é o fundamento da igreja. Ok, professor. E eu quero mandar abraços aqui muito especiais para as pessoas que estão conectadas com a gente através do Twitter. Um abraço para a Eliette, a Gideonita, Vitor, a Aline Rafa, a Cássia Araújo, o Rony Dias, a Bianca Lima, a Jaqueline Chaves, Dayana Sete, deixa eu ver quem mais, o Pedro Gustavo, enfim, o Deni Balbino, todo mundo que está participando do Twitter aqui, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Olha só, a pergunta da Jaqueline Chaves, deixa eu ver se é essa aqui mesmo. Jaqueline, já sua pergunta vai estar na mira da verdade. E eu também mando abraços para o pessoal do nosso Facebook. Deixa eu ver quem está aqui. Marcelo Soares, Eli Birgel, deixa eu ver, Ivan Meirelles, Cledson Santos, enfim, um monte de gente, tem muita gente conectada com a gente aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado pela sua participação. E eu quero colocar uma pergunta do Ivan Meirelles Costa aqui no Facebook, agora na mira. Mas antes, eu queria também mandar um abraço especial para, deixa eu me lembrar o nome dele, Léo aqui de Jacareí, que está acompanhando o programa Na Mira da Verdade agora. Ele que é cabeleireiro aí, um dos nossos funcionários aqui, veio no camarim dizendo, olha, o Léo acompanha o programa de vocês todas as semanas. Manda um abraço para ele. Léo, sinta-se abraçado pelo programa Na Mira da Verdade. Muito, muito obrigado pela sua audiência, viu? Bom, a pergunta do Ivan Meirelles é a seguinte, professor, quero ver como é que você vai sair dessa, meu amigo. Ô, rapaz. Olha só, Na Mira da Verdade, hein? Olha lá. Se uma pessoa, mesmo não sendo homossexual, aparenta totalmente ser com jeitos, falas, e atualmente não tem um relacionamento com o sexo oposto, é correto esse tipo de pessoa estar à frente na liderança de uma igreja? Como, por exemplo, departamento jovem, outros departamentos da igreja, onde crianças e adolescentes estão aprendendo coisas que podem determinar o seu caráter futuro. Pois em 1 Coríntios 6:9 fala o seguinte, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Olha só, professor. Como que a gente pode, de acordo com a palavra de Deus, explicar este questionamento? Aparências, a maneira de ser, até que ponto isso é preconceito ou não é preconceito? Até que ponto isso é bíblico ou não é bíblico? Uma pessoa ser assim, diferenciada, não sei. Como é que a Bíblia pode nos responder isso, professor? Pois olha, essa é uma questão interessante. Primeiramente, temos que pensar no seguinte. Não é porque uma pessoa tem um trejeito que isso significa que ela é homossexual. Isso. Então, isso é um primeiro ponto importante. Segundo, se uma pessoa foi homossexual, ou e ela ama Jesus e se arrepende dos seus erros, e ela quer seguir o padrão de sexualidade da Bíblia, olha o que diz o verso 11, do mesmo contexto em que foi lido, onde a Bíblia condena a sodomia, que é a prática homossexual. O verso 11 diz assim, ó, assim foram alguns de vocês, os coríntios, aqui no contexto foram homossexuais, bêbados, adúlteros, imorais, idólatras, Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Para Deus não importa o passado de uma pessoa. E outro detalhe importante é considerarmos Romanos 2:11. Romanos 2:11 é um texto claríssimo e diz assim, pois em Deus não há acepção de pessoas. Não importa se uma pessoa tem um trejeito ou não tem,
Deus não deixa de amar uma pessoa por isso. Ele não ama mais e nem menos uma pessoa por isso. Então, se uma pessoa tem esse trejeito, deixe ela, na sua comunhão com Deus, na conversa com outras pessoas, ela ali decidir e aprender a se comportar de maneira como se comporta a pessoa do seu mesmo sexo. Mas não julgue a pessoa, de forma alguma. Né? Não menospreze-a pelos seus trejeitos, porque para Deus não há acepção de pessoas. E devemos também levar em consideração, amigos, Mateus capítulo 7, que diz assim no versículo 1, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. A Bíblia realmente não apoia a homossexualidade. Em Gênesis 2, 22 a 24, o padrão de Deus para a sexualidade humana é a relação heterossexual. Entretanto, não é por isso que tenhamos a liberdade ou o direito de menosprezarmos uma pessoa por ser homossexual. 1 Coríntios 6, 11 afirma que Deus quer purificar, santificar e Deus não faz acepção de pessoas. Então, não julguemos as pessoas pela sua aparência. Por trás da vida de cada pessoa há uma história. Por trás da vida de muitos hétero e homossexuais há uma história triste e de dor. E por isso mesmo, não aceitando comportamentos das pessoas, comportamentos que não são bíblicos, precisamos amá-las, respeitá-las, né? E crer que o mesmo amor que Deus direciona a nós, Ele direciona as pessoas, as outras pessoas também. Muito bem, professor. A próxima pergunta aqui, como eu prometi, a Jaqueline Chaves no Twitter, que está participando, mandou a seguinte questão. Sou adventista, mas de uns dias para cá, fiquei com dúvidas em relação à doutrina da Trindade. Poderiam me explicar 1 Coríntios 8, 6? Olha só o que diz o texto de 1 Coríntios 8, versinho 6. Diz o seguinte, porém, para nós existe somente um Deus, o Pai e Criador, de todas as coisas para quem nós vivemos. E existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. Neste texto, professor, não se fala sobre o Espírito Santo. Se fala de Deus de duas formas, Deus Pai, Criador, e Jesus Cristo, no qual todos fomos criados. Como é que fica a questão do Espírito Santo, professor? A doutrina da Trindade está na Bíblia? É isso mesmo? A divindade se divide em três pessoas? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo? Mas por que nesse texto nem menciona nada sobre o Espírito Santo, meu amigo? Questão muito interessante. Precisamos, nossa amiga, irmã, telespectadora, considerar que não é obrigatório que em todos os textos da Bíblia os profetas descrevam as três pessoas da Trindade. Por exemplo, aqui realmente Paulo mencionou só Deus Pai e a Jesus Cristo, porque neste contexto era relevante mencionar apenas essas duas pessoas, porque no versículo 4, você percebe desde o verso 1, a questão aqui em debate não era a Trindade, era comer ou não carnes sacrificadas a ídolos. E aí no verso 4, Paulo fala assim, ó, em relação a alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. E aí no verso 6 ele cita o Pai e a Jesus Cristo. Então ele está fazendo uma comparação. Ele está dizendo o seguinte, se alguém comer uma carne sacrificada a um ídolo em um açougue, que foi sacrificada a um ídolo, ele compra no açougue, não importa, porque existe só um Deus. Então ele não está aqui se referindo à Trindade, ele está comparando a verdadeira divindade com as falsas divindades, os falsos deuses pagãos. Aqui é uma comparação. Agora, Paulo, mesmo não mencionando o Espírito Santo nesse texto, em 2 Coríntios 13, 13 ele já menciona, porque daí naquele contexto era relevante. Então, por exemplo, olha o que diz 2 Coríntios 13, 13, ou no verso 14, se alguém tem a Bíblia na Nova Versão Internacional. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo
sejam com todos vocês. Mais claro impossível. Nesse contexto ele menciona 3 pessoas. No outro contexto, em que ele estava só comparando o verdadeiro Deus com os falsos deuses, ele menciona 2 pessoas, mas isso não nega a Trindade. Né? Por exemplo, você lê em Efésios 4, 5, né? Há um só Deus, uma só fé e um só batismo. Se esse termo está excluindo Jesus e o Espírito Santo, então Jesus é falso, o Espírito não existe, só existe o Pai. Então não é obrigatório que todos os textos sejam trinitarianos. Agora você tem que considerar todos os textos sobre a divindade. Então você perceberá na Bíblia textos que mencionam só o Pai, textos que mencionam só o Espírito Santo, textos que mencionam só Jesus e textos que mencionam Jesus, o Pai e o Espírito, textos que mencionam o Espírito e Cristo apenas, não é? Então, isso é irrelevante. Temos sim que analisar o contexto geral das Escrituras e perceberemos que o Espírito Santo existe. Porque esse termo, comunhão, em 2 Coríntios 13:13, é um termo grego, que é o termo koinonian. Esse termo nunca pode ser utilizado para se referir a uma mera energia. Por quê? O termo comunhão, ele é utilizado para seres relacionais, seres capazes de se relacionarem com outros seres. E quando Paulo utiliza esse termo comunhão no grego, ele está dizendo claramente que o Espírito é uma pessoa, quer ser o seu parceiro, quer ser o seu companheiro. E por isso, eu não tenho nenhum medo de lhe dizer, negar a existência do Espírito Santo é cometer grave pecado. Cuidado. Ok, professor Leandro Quadros, muito bem. E olha só, eu queria dar um presente para você, mas antes de dar esse presente, eu queria apresentá-lo a você. Você está acompanhando o programa Na Mira da Verdade, não está? Talvez você já está acompanhando o programa há um bom tempo. Está gostando de ver os assuntos que nós tratamos aqui baseados na Palavra de Deus. E quem sabe gostaria até de estudar um pouco mais esse livro sagrado. Nós temos um presente que a gente oferece aqui no nosso programa todas as semanas. Esta revista aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. Isso não é apenas uma revista, é um verdadeiro curso bíblico. São 16 temas que estão impressos aqui e cada final de tema tem um pequeno questionário para você responder baseado naquilo que você leu e estudou. E com isso, você vai se familiarizar mais com a Palavra de Deus. Verdades para o Tempo do Fim é uma revista atual para os dias em que vivemos. O que a Palavra de Deus tem para nos orientar nos dias em que vivemos? E olha, para você receber essa revista, você não vai pagar nada por isso. Basta você acessar o nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade, e você vai ver ali que logo mais abaixo tem a foto desta revista aqui. Basta você clicar lá, preencher os seus dados postais para que essa revista possa chegar para você aí de graça. Não perca tempo, peça agora a revista Verdades para o Tempo do Fim. E eu vou dar mais uma dica para vocês. Em breve nós teremos essa revista também toda digitalizada para você baixar na internet o JPEG, o outro arquivo PDF para você colocar aí no seu computador e estudar, tá bom? Então, se você ainda não pediu a revista Verdades para o Tempo do Fim, peça agora mesmo. E eu tenho uma outra revista que a gente está oferecendo também para o mundo hispano. No nosso país nós temos muitos amigos de outros lugares aqui da América do Sul que moram no Brasil. Em São Paulo mesmo tem uma grande comunidade boliviana, tem comunidade argentina, enfim. Você que é de outro país que está aqui no Brasil, você que é hispano, se você quiser receber este curso bíblico, La Biblia Habla, você pode entrar também no nosso blog e pedir esse curso bíblico em espanhol para você, tá bom? É inteiramente gratuito. La Biblia Habla, é só entrar lá no nosso blog e pedir o curso bíblico em espanhol, tá? São presentes que a gente oferece aqui para você do programa Na Mira da Verdade. Professor, e aí, meu amigo? Ainda temos mais algumas perguntas para colocar. O nosso tempo ruge contra a gente, corre da gente aqui. E a pergunta do SMS que chegou é o seguinte: por que haverá perseguição aos cristãos antes que Jesus volte nas alturas dos céus? Espera um pouquinho. Antes de Jesus voltar, vai ter algum tipo de perseguição a cristãos, professor? Que história é essa daí? No mundo que a gente vive aí, pode existir a possibilidade de cristãos serem perseguidos, meu amigo? A Bíblia fala sobre isso? Pois olha, a Bíblia fala realmente, né? Na verdade, haverá uma perseguição final dos cristãos, mas
os cristãos já são perseguidos, não só os cristãos, como budistas, hinduístas, há perseguição em todos os ramos religiosos. Agora, quando lemos aqui em Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus Cristo falou que realmente os cristãos, durante a sua vida, antes mesmo do momento final da história do mundo, eles seriam perseguidos. Então aqui em Mateus capítulo 5, ele diz o seguinte, a partir do versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então Cristo falou que a perseguição contra os filhos de Deus sempre existiu e sempre existirá. Até Cristo voltar, haverá alguma perseguição. Então quando você, por exemplo, não quer trabalhar em um dia específico da semana, porque aquele é o dia especial de você adorar a Deus e você está disposto a fazer o que for possível em 6 dias da semana, e o seu chefe lhe persegue, não lhe deixa, isso é cumprimento de Mateus capítulo 5. Quando você na sua empresa é um cristão e demonstra pelo seu estilo de vida, pela sua conduta, pelas suas palavras que você é uma pessoa diferente e lhe perseguem por isso, né, querem puxar o seu tapete, etc., você está sendo perseguido. Então existem muitas maneiras. Agora, a Bíblia fala que realmente no fim dos tempos haverá uma perseguição mais intensa contra o povo de Deus. Então eu recomendo que você analise este assunto lendo Apocalipse 13 junto com Apocalipse 7, 13 e 14. Eu vou ler só Apocalipse 7, 13 e 14 para irmos para outras perguntas. Diz assim, João teve uma visão em que ele conversou com um ser celestial e diz assim, então um dos anciãos me perguntou, quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi, Senhor, tu o sabes. E ele disse, esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite em seu santuário. Então menciona-se aqui um povo no céu, João vê eles em visão e ele pergunta, mas de onde são onde são essas pessoas? Né? O anjo pergunta, o ancião. E aí João responde assim, mas o Senhor sabe. E aí ele explica, esses vieram de grande tribulação. Então sempre existiu perseguição, sempre existirá e isso vai se intensificar um pouco antes da volta de Cristo. Leia Apocalipse 13 também, para você encontrar mais detalhes sobre esse tema. Muito bem, professor. Nós chegamos ao final do nosso programa, mas eu não poderia deixar de apresentar aqui os nossos visitantes que vieram assistir o programa Na Mira da Verdade. Eu queria mandar um abraço para eles que estão aqui. O Elvis, a Elaine e os filhinhos Vinícius e Larissa. E também queria mandar um abraço para o Sérgio, para a Paula e o filhinho Gabriel, que vieram acompanhar o programa aqui. Não sei se a gente vai conseguir focalizar todos. Ah, estão aí, ó. O pessoal que está aí assistindo a gente. Se você também quiser assistir o Na Mira da Verdade, entre em contato com a gente e marque um dia para vir aqui assistir o programa, né, professor? É isso. Mas olha mesmo. Só, o nosso tempo já acabou, meu amigo. Nós temos que ir embora mais uma vez porque a política vem atrás aí, tá bom? A gente se encontra na próxima semana aí, se Deus quiser. Um abraço, meu amigo. Um abraço, meu amigo. Deus abençoe a você. Muito obrigado, amigo ouvinte, amigo telespectador, amigo internauta. Nunca esqueça, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. Um grande abraço. Deus guarde você. E lembre-se, aqui no programa, sempre as suas perguntas e os seus questionamentos estarão na mira da verdade. Tchau.